Que mulher te inspira? Essa pergunta nos provoca algo íntimo e valioso. E eu pergunto para você, mulher: que mulher te inspira? Antes que você pense em diversos nomes, não seria você a primeira mulher a te inspirar? Oi, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Karine Jesus, Karine Moreira de Jesus. Eu tenho 34 anos, eu sou filha do José Paixão de Jesus, mais conhecido como Nino, Mestre Zezinho ou Zé Pretinho, e filha da Adina Milza Moreira de Jesus, mais conhecida como Milza Dina, e agora que ela é corretora de imóveis, ela também é conhecida como Adina. Eu tenho 3 irmãos, Cláudio, Omar, Luiz Alberto e Danilo. Tenho 2 sobrinhas, Melissa e Giovana, 2 cunhadas, Patrícia e Patrícia, e tenho ao todo 9 afilhados, né? Então eu queria mandar até um beijo para os meus afilhados queridos, né, que me escolheram para essa jornada. O que eu sou, né, falando de mim, né? Eu nasci em Tapicerica da Serra, é uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo, no bairro chamado Jardim Sinira, que era um bairro bem de periferia mesmo. Então cresci lá, morei lá até meus 18 anos, eu sempre tive uma vida bem simples. Meu pai trabalhava fora, porque com 4 filhos, então minha mãe ficava mais em casa, mas minha mãe nunca parou, né? Por mais que ela ficasse em casa, então ela vendia Avon, Natura, Demilos, Stanley, tudo que vocês podem imaginar. Mas mesmo assim, ela ficava mais em casa cuidando da gente, né? Crescemos nesse bairro pequeno, estudamos a nossa vida toda em escola pública, escolas próximas de casa, então não tivemos conforto, né? Mas também não posso reclamar, não passamos fome. Meu pai sempre prezou muito pela família, meu pai sempre foi aquele pai cuidador, assim, apesar de ele não ser aquele pai carinhoso, aquele pai que abraça, aquele pai que brinca e tal, mas ele sempre foi aquele pai cuidadoso, que sempre cuidou do seu ninho. Então, por exemplo, a gente ficava na rua, todo dia a gente ficava na rua até a hora que meu pai chegasse do trabalho. Então, até ele chegar em casa, a gente tinha essa liberdade de ficar na rua. Na rua, que eu falo na rua mesmo, né? Porque bairro pequeno, a gente crescia na rua, correndo, pega-pega, esconde-esconde, Barbie e tal. Só que quando meu pai chegava, aí todo mundo já sabia. Hora de entrar pra casa, hora de ficar todo mundo em casa, de assistir novela e afins, né? Então a gente cresceu nesse mundo, né? Não tinha um pai tão presente no aspecto de ajudar na escola, de sentar e conversar e brincar, mas a gente tinha esse pai cuidador, né? Esse pai responsável, esse pai que às vezes me dava até raiva, assim, tipo, mãe, posso ir pro Play Center? Tem que pedir pro seu pai. Então aí já sabia, né? Se fosse pra pedir pro meu pai, era não. Então, muitas vezes me causava raiva isso, né? Porque era tudo perto do seu pai. Meu pai era muito bravo, assim, meu pai não deixava a gente fazer muita coisa. E é engraçado, porque quando eu ouço isso, eu vejo o quão bem fez pra minha família. Porque a gente morava num bairro pobre, num bairro violento, num bairro que muitas vezes tinha toque de recolher, um bairro que tinha bandidos que comandavam, e o meu pai conseguiu segurar a gente numa rédea que não fizesse com que a gente se envolvesse nesse mundo, né, do crime. Então meu pai sempre foi muito assim. Por exemplo, a gente nunca poderia chegar em casa com uma coisa que não fosse nossa, por exemplo. Então muitas vezes já aconteceu assim, meu irmão de chegar com um carrinho que fosse, e aí chegava em casa, meu pai falava, de quem é? Quem te deu? E aí meu irmão falava, troquei na escola. Não, você vai devolver. E muitas vezes meu irmão ficou sem, porque tinha que devolver e a pessoa já nem tava mais com aquilo que era dele, e muitas vezes ele ficou sem, porque o meu pai sempre foi muito correto nesse aspecto. Meu pai sempre segurou a gente porque ele não queria que a gente se envolvesse nesse mundo do crime.
mas ao mesmo tempo a gente morava naquela periferia, né? Então foi um desafio que hoje eu agradeço muito aos meus pais, porque eles conseguiram, né? E hoje eu vejo quanto que isso foi importante, porque hoje nós 4 somos formados, graduados, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado e afins, e eu sei que isso foi reflexo daquele cuidado que muitas vezes parecia excessivo do meu pai, né? E ao mesmo tempo é legal ver que o meu pai e a minha mãe, eles nunca foram alfabetizados, assim, né? Meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe também tinha estudado até mais ou menos isso, só que aí a minha mãe, depois que a gente cresceu, ela resolveu voltar para a escola e concluir o ensino médio, né? Então, eu lembro bem que eu às vezes ia até para a escola com a minha mãe, porque ela estava estudando, então ela fez todo esse período já agora, com mais ou menos 15 anos atrás, né? Isso é muito legal. E meu pai não, meu pai, ele estudou só até a 4ª série, mas o meu pai é um mestre de obras renomadíssimo no mercado, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, por isso que ele é o mestre Zezinho, porque ele é renomadíssimo no mercado hoje, ele é visto por muitos engenheiros, diretores e tal, como um grande mestre de obras, então ele tem todo esse mérito. E aí o meu pai, apesar de nunca ter estudado, ele sempre foi um incentivador para que os filhos estudassem. Seja, quando a gente era adolescente, o meu pai se apertou e falou, não, nós vamos comprar um computador. E aí ele comprou um computador porque ele queria que o meu irmão mais velho fizesse curso de informática, né? Naquela época era o início, né? Muitos anos atrás ainda era o início, né? Dessa era do computador, faz muitos anos isso. E ele resolveu que ele ia comprar um computador pro meu irmão, porque ele queria que tanto o meu irmão quanto nós estudássemos informática, porque ele achava, assim, na cabeça dele que era um caminho muito bom a ser perseguido na carreira e afins, e ele realmente estava certo. Então eu lembro que no bairro inteiro a gente praticamente era a única família praticamente que tinha um computador, né? E aí a gente usou isso ao nosso favor. Então o que meu irmão fez? O meu irmão, quando ele tinha uns 15 anos, mais ou menos, foi quando ele começou a fazer curso de informática. E aí ele começou a fazer cartão de visita. Então o que ele começou a fazer? Cartão de visita, currículos, convite de casamento. Então ele aproveitou esse conhecimento que ele tinha de informática e aí eles começou a ganhar dinheiro em cima disso. Então minha mãe era vendedora, então minha mãe ia em todas aquelas lojinhas, todos aqueles taxistas, todo aquele pessoal de gráfica também, que tinha parceria e tal. E aí ela comprava a matéria-prima e o meu irmão fazia. E aí quando o meu irmão arrumou o primeiro emprego dele, isso passou para mim. Então eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer cartão de visita, currículos e afins para as pessoas, né? E aí eu fiquei assim por um tempo, até eu me mudar de lá do Jardim Sinira, eu fiz cartão de visita, fiz muito convite de casamento, muito trabalho, então as pessoas iam lá, preciso fazer um trabalho da faculdade, daqui que eu digito, então eu fazia, né? Então é um bom legado quando meu pai, apesar de não ter esse estudo, meu pai é muito sábio, meu pai teve esse pensamento à frente. Minha mãe, né? Minha mãe, assim, eu sempre brinco, a minha mãe nunca estudou direito, tal, mas ela seria uma excelente advogada. Então ela legisla muito pelas causas de todo mundo. Então, seja fazer um barraco num hospital que não quer internar alguém, seja num supermercado para ela ter os direitos dela adquiridos, seja qualquer coisa, sabe? Ela tem uma sabedoria para brigar pelos seus direitos, e que quando eu era adolescente eu morria de vergonha, essa é a verdade. Quando a minha mãe ia brigar por seus direitos num supermercado que fosse, que vergonha, que vergonha. E hoje a minha mãe que tem vergonha de mim, porque eu sou dessa mesma forma. Hoje eu brigo pelos meus direitos, hoje se precisar ir lá eu vou, se precisar defender alguém eu defendo. E aí é engraçada essa herança que a gente tem, né?
que tudo que me dava vergonha hoje me enche de orgulho. Me enche de orgulho minha mãe ter me passado isso, que hoje eu posso contribuir com a sociedade, né? E aí, falando sobre minha carreira, falando sobre quem eu sou no mundo corporativo, né? Eu sou formada em turismo pela Universidade de São Paulo. Engraçado, né, que quando eu resolvi fazer faculdade pública, era algo inimaginável na nossa vida, na nossa família, porque não tinha ninguém que tenha passado na USP, sabe? USP era um sonho, assim, lá longe. Então, ouvir falar assim, USP era um sonho. Logo, ainda mais eu, que fiz escola pública a minha vida toda, nossa, passar na USP e tal. Mas eu falei pra minha mãe, posso fazer cursinho 1 ano, porque eu sei que o que eu tenho na escola não é suficiente. Posso fazer cursinho por 1 ano, eu ralo, estudo, só estudo, não trabalho. E aí quando eu entrar na faculdade, depois eu começo a trabalhar. Só que cursinho, vestibular, quem já fez sabe, é muito caro, né? É muito caro fazer um curso vestibular. E aí eu queria, na minha cabeça era assim, eu quero fazer numa escola renomada, numa escola boa, que vai me dar suporte para que eu entre na faculdade. Então eu queria fazer no Objetivo. Porque na minha cabeça o objetivo era escola. E aí minha mãe ainda até conseguiu, olha, vamos fazer numa escola X aqui, que não tinha nome, que eu não lembro direito o nome, e eu quero um objetivo e tal. E um dia minha mãe foi lá chorar, literalmente. Quando ela chegou em casa, ela tava com o olho cheio de lágrimas, porque ela tinha ido chorar pro cara do Objetivo, porque ela não tinha condições de pagar um cursinho lá, mas que ela queria muito uma oportunidade de bolsa, que ele pudesse ajudar, da forma que ele pudesse ajudar, que a filha dela era muito estudiosa, porque eu sempre fui muito nerd, né? Então eu gostava sempre de estudar. Então mesmo estudando em escola pública, eu sempre me destacava na escola como uma das melhores alunas da sala, tal, e afins. Então eu gostava disso. E aí a minha mãe foi no Objetivo e ele deu essa grande oportunidade. Não ficou uma bolsa 100%, mas ele deixou num valor bem acessível, né? Um valor bem acessível. Então minha mãe chegou em casa chorando e ao mesmo tempo feliz e falou, olha, consegui a bolsa para você pode estudar no Objetivo. E foi o que eu fiz. Então eu fiquei 1 ano estudando muito, ralei muito, mas eu sempre pensei assim, eu quero fazer turismo, eu quero estudar turismo, porque turismo, eu vou viajar o Brasil, eu quero viajar o mundo. Então na minha cabeça assim, se eu estudasse turismo, eu ia poder fazer viagens pelo mundo, já que eu nunca consegui fazer isso, né, na minha vida, porque a gente não tinha condições. E aí eu comecei a ralar muito e tal, mas afim, eu fiz o curso já pensando, né, quando você chega lá, aquele povo, tudo de escolas particulares, aquele pessoal que já tem uma bagagem acadêmica forte, e mesmo assim tá ali fazendo cursinho. Então eu já pensei assim, não vai ser o primeiro ano que eu vou passar, eu vou precisar estudar muito mais, mas mesmo assim, ralei, estudei. E aí quando chegou no final do ano, eu vi meu nome na lista, na primeira fase, passei pra segunda fase, assim, sabe? Foi uma das maiores emoções da minha vida. Nossa, eu nunca imaginei que eu conseguiria passar pra segunda fase, assim, de primeira e tal. E aí continuei estudando bastante e tal. E aí no dia que eu vi meu nome na lista, minha amiga até que me ligou pra me dar parabéns, sabe? Foi uma das emoções mais fortes que eu tenho lembrança na minha vida, sabe? Quando eu vi meu nome ali, quando eu falei com os meus pais, quando eu falei pro meu pai, foi o único dia que eu lembro que meu pai parou assim, ó, travou e começou o olho cheio de lágrimas, assim, ó, porque falou assim, gente, a gente nunca imaginaria. Por mais que eles apoiassem, minha mãe falou, eu nunca imaginava, de verdade, minha filha é pobre e tal, entrar na USP. E aí eu entrei na USP pra fazer turismo. Engraçado que no primeiro ano que eu entrei, eu já não queria aquilo. Eu falava, não é aquilo, não é isso que eu quero, não é isso, não gostei do curso, mas tô na USP. Então se eu tô na USP, eu vou até o final. Então eu vou estudar até o final. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque continuar numa faculdade, apesar de eu não gostar, mas ser uma faculdade com tanto nome, me abriu todas as portas. Eu posso sim, hoje garantir que ter estudado na USP
foi o caminho que me fez chegar até aqui. E aí, quando fiquei na USP e tal, arrumei meu primeiro emprego. E é engraçado, porque meu primeiro emprego foi um estágio. E você vê que faz diferença, que eu cheguei lá, fiz entrevista. E aí eu fiz entrevista com a presidente da empresa na época, Vânia Campion, né? Lembro até hoje. E hoje nós somos amigas, engraçado, né? Morria de medo dela. E hoje nós somos amigas, amo a Vânia, um beijo pra ela. E aí, quando ela me entrevistou, ela viu aquele meu currículo pobre, não tinha nada, só tinha curso, né? Lá na época eu tinha um curso de informática que eu tinha feito, curso de inglês, que era isso que eu tinha. E aí ela olhou meu currículo pobre e tal, falou, mas você sabe fazer o quê? Aí eu falei, nada. Aí ela falou, mas você nunca fez nada? Eu falei, nada. Nem babá? Não. Aí ela foi olhando meu currículo, você estuda onde? Ah, você estuda na USP? Nossa, que legal, você estuda na USP, parabéns. Aí alguns dias me chamaram, então você vê que você vê que tem um peso, né? E aí eu sou formada em turismo pela USP, apesar de não querer ser turismóloga, mas eu fui até o final. E aí eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, que também, sabe, foi um peso, foi um divisor de águas aquele curso que eu fiz na FGV. E fiz um mestrado em controladoria e finanças na FIPECAF. E aí esse ano, recentemente, eu fiz um curso em Harvard, na Harvard Kennedy School. Nossa, assim, nojo, sabe? Foi assim, ver meu nome, quando eu recebi um e-mail, você foi aprovada num curso em Harvard. Nossa, pra mim foi o auge, que eu falei, caraca, estudar na USP já foi... Estudar em Harvard pra mim era semelhante a ir pra Lua. Porque pra mim era uma coisa tão impossível pra alguém, assim, da nossa classe, da nossa cor e tal. Era uma coisa tão difícil, pra mim era algo tão longe, que quando eu vi meu nome, assim, e quando eu fui pra sala, infelizmente, por conta da pandemia, eu não pude ir pessoalmente, mas quando a gente começou a aula com aqueles professores maravilhosos, aquele nível Harvard mesmo, né? Eu brinco que é nível hard, não, é nível Harvard, né? E aí foi um curso maravilhoso, um curso de finanças para organizações não governamentais. Então foi um curso pesado, um curso maravilhoso. Eu tive que enfrentar um inglês com um monte de gente falando inglês, e é um curso top, né? E aí hoje eu posso, feliz da vida, colocar no meu currículo de que eu tenho um curso em Harvard. E aí isso serve muito de incentivo para as pessoas, sabe? As pessoas não têm noção da sua capacidade. As pessoas não têm noção do seu poder. Principalmente mulheres. Eu vejo que as mulheres não têm muita noção do seu poder, né? Você chega no ambiente corporativo, aquele ambiente no qual a liderança, né? Eu digo liderança, os presidentes, os conselheiros, são, na sua grande maioria, homens. E aí você vê homens brancos e héteros, na sua grande maioria, que as mulheres não sentem que elas têm essa possibilidade na vida. Elas não se sentem empoderadas o suficiente. E aí quando eu vejo essa minha trajetória, isso só me empodera ainda mais, né? E eu vejo também na minha ascensão da minha carreira, né? Eu comecei trabalhando numa empresa de eventos como estagiária, depois eu subi para o cargo de coordenador, depois fui trabalhar no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ali, para mim, assim, eu só tenho que agradecer, porque ali me abriu muitas portas para conhecer pessoas muito boas, pessoas que me ajudaram, pessoas que me motivaram, pessoas que me incentivaram, né? Pensando até nisso, eu lembro muito, assim, eu tenho muito que agradecer na minha vida, que eu sempre tive incentivadores. E aí eu trago isso desde a minha infância, quando eu lembro na escola, sabe? Apesar de estudar em escola pública, deficiente, com ensino deficiente,
Eu tenho excelentes lembranças de professores que me incentivaram, sabe? Eu tenho muitas boas lembranças. Então, quando eu lembro, desde do pré, professora Maria José, quando eu lembro do ensino fundamental, professora Leonor, professora Andréia, professora Lília, professor Zaqueu, quando eu lembro no ensino médio, professora Roseli, eu tive muitos professores incentivadores, sabe? Assim, pra mim é uma honra, porque apesar de não ter tido o ensino tão de qualidade por conta das circunstâncias, por quê? Porque o que acontece? A gente tinha muito problema de falta d'água na escola, a gente tinha muito problema de falta de professor, então a gente ficava muitos dias com aulas vagas e tal, e afins, mas mesmo assim eu tive muitos professores incentivadores, e na minha vida como um todo eu tenho tido, né, e não foi diferente no IBGC. No IBGC eu tive, sim, sabe, contato, é engraçado você olhar, né, porque eu tive contato com os presidentes das maiores empresas do Brasil, né, tive contato com as pessoas mais ferradas no mundo corporativo, né, e eu tinha contato assim, ó, número de celular, contato pra falar, olha, oi, tudo bem, tal, vamos conversar ali, contato muitas vezes pra falar, ô, mano, poxa, mano, que saudade de você, mano. Então, tenho muita gente, assim, se eu fosse listar e se eu fosse nomear o contato de quantas pessoas relevantes no mundo corporativo, eu ficaria aqui até amanhã. E então eu tive essa oportunidade trabalhando no IBGC e eu só tenho que agradecer. Mas, por outro lado, foi ali que eu também me descobri no aspecto do preconceito, que seja contra a minha cor, contra eu ser mulher. É ali, sabe? É naquele ambiente que é majoritariamente composto por homens. É ali que você tem que muitas vezes engolir as coisas que você ouve, a forma que você é tratada, muitas vezes. Mas assim, o que me deixa feliz é que eu fui tratada assim por poucos. A grande maioria me tratou com todo respeito, com todo amor, com pessoas que me motivaram e tal. Mas é nesse ambiente que você vê, né? E aí, por outro lado, assim, é nesse ambiente que eu vi a pior forma de tratamento, de pessoas que, tipo, olhava pra você assim, falava, oi, fulano, falava com o outro, assim, você era, tipo, parecia uma flor, um ornamento, ou então, tipo, jogar os papéis no chão e mandar você pegar, assim, sabe? Mas, por outro lado, eu tive pessoas que... Eu quero agradecer a Karine, eu achava o máximo isso, né? Então, quando eu cuidava dos cursos e tal, e quando essas pessoas, sabe, os presidentes chamavam meu nome, queria agradecer a Karine, porque a Karine me ajudou nisso, a Karine é isso, a Karine... Eu me sentia importantíssima, né? Então, na grande maioria, eu só tenho que agradecer. Mas ali me despertou também para a realidade nua e crua, né? Do quanto que primeiro, nós negros, porque ali poucas vezes eu vi negros ali. Poucas vezes eu vi negros em cargo de liderança. Eu posso contar nos dedos, e ainda vai sobrar dedos. De todos os anos que eu trabalhei no IBGC, quantos negros eu vi ali fazendo cursos para conselheiros de administração negros, professores negros, presidentes negros, conselheiros negros. Posso contar aqui, ó. E ainda vai sobrar dedo. Então ali você vai percebendo, né? E só que por outro lado me abriu os olhos. Por quê? E por que eu não posso estar lá? Por que eu não posso ser? Por que eu não posso conversar de igual a igual? Porque antigamente era assim, ó, eu conversava ao senhor e tal, tal. Não, depois eu comecei a conversar, então, fulano, sabe? Vamos debater o assunto de governança corporativa de igual a igual, né? E ali eu me descobri. O que eu vejo, assim, né? O que eu vejo pensando em toda essa minha trajetória, pensando em tudo? Eu vejo que, claro, se eu tivesse as mesmas oportunidades, claro, a minha luta teria sido diferente, teria sido um pouco mais fácil. Por outro lado, eu posso ficar muito feliz que, apesar das adversidades, eu tive incentivadores. Eu tive pessoas que me ajudaram, pessoas que confiaram em mim, pessoas que me indicaram e afins.
Então, no meu caso, eu posso falar que eu sou muito mais grata do que qualquer coisa, né? Quando eu penso, aí você pensa em mais amplo, né? Eu acho que hoje ainda tem a falta de políticas públicas, por exemplo, de formas de integrar na sociedade as pessoas mais pobres, principalmente as pessoas negras. Eu sinto isso e é como eu falei, o ambiente que eu vivia, você podia ver, podia contar nas mãos quantos negros estavam ali naquele ambiente. E muitas vezes quando você via os negros, eles estavam em cargos de não tomada de decisão. Não estou falando que é um cargo menos digno, mas era um cargo que não tomava decisão, era um cargo mais de ajudantes e afins. E aí hoje ainda sinto essa falta, e por isso que eu sou tão ativista na questão da cota, né? E aí eu, por muitos anos, eu fui contra cotas porque eu me usei de exemplo. Eu falava assim, não precisa de cota, eu passei na USP sem cota, mas hoje eu vejo que é o contrário. Hoje eu vejo assim, se eu passei na USP, e quando eu cheguei na USP eu vi que não era um monstro estudar na USP, então a gente precisa de cotas para que as pessoas tenham a mesma oportunidade de chegar na USP, e quando chegar na USP vai fazer a diferença, eu tenho certeza. As pessoas precisam de cotas nas empresas para que as empresas enxerguem as pessoas, né? Então, para que as pessoas possam estar lá. Eu sou a favor de cota para assim, para que você esteja lá, os negros estejam lá. E aí, quando chegar lá, ele vai ser cobrado também, ele vai ter metas a cumprir também, ele vai ter que mostrar trabalho também. Cota não quer dizer vida mole, vida mansa, muito pelo contrário. Cota vai dizer que você vai ter que estudar muito, você vai ter que ralar muito para tirar todo aquele atraso que você não teve na escola, né? Então eu sou a favor de cota, mas eu não tô dizendo que cota vai te prender a nada. Tô falando que a cota vai te colocar lá, e uma vez que você estiver lá, você vai poder fazer a diferença, né? Então eu sinto que ainda tem muito isso, né? E aí o que eu vejo, né? Por outro lado, nossa culpa também, né? Eu sinto que falta desde a infância fortalecer nossas crianças negras. E eu falo porque eu cresci a minha vida inteira assim, ó. Tem que pentear esse cabelo, amarra esse cabelo de arravengá, esse arupemba. Negro não pode usar batom vermelho, não pode, porque batom vermelho deixa o beiço muito grande, já tem o beiço grande, vai ficar com o beiço maior. Nossa, preto não pode usar colorido, imagina, fica parecendo aquela nega maluca, né? Não, mas você não é preto. Não. Isso eu ouvia dentro de casa, aí na rua. Não, mas você não é negra, você é morena. Não, você não é negra, não. Não, você é morena, sabe por quê? Porque morena é legal ser. É ser legal ser morena. Preto, e aí olha a resposta. Preto é aquele pessoal lá da África. Então o que eu cresci? Eu cresci pensando assim, eu não sou negra. Não, porque negro tem a ver com pobreza. Negro tem a ver com aquele povo da África, aquele povo bem magrinho, pobre. Negro tem a ver com escravo. Eu não sou escravo, então eu não quero ser negra, porque eu não quero que ligue meu nome à escravidão. E eu cresci com esse pensamento. E hoje, e aí eu tive que ir criando essa noção, esse conhecimento que eu fui criando muito. Nossa, se eu falar, vou dizer que nos últimos 10 anos que eu fui criando essa minha identidade, entendendo que sim, eu sou negra com muito orgulho. Aí que tá a diferença. Por quê? Porque eu passei a entender que negro é muito mais do que um escravo. O negro nunca foi escravo. O negro estava numa situação que o impuseram. Mas ele não é escravo, ele foi imposto como escravo, mas o negro tem uma história riquíssima por trás. O negro é um dos povos mais antigos do mundo. A África tem sua beleza maravilhosa, não tem só aquelas pessoas passando fome. Tem muitas pessoas ricas na África, tem muita riqueza, tem muita beleza.
E aí o mais importante, eu fui entendendo que ser negro também é ser belo. E que tem gente feia branca, gente feia negra, gente feia amarelo, gente feia... Beleza, não tem a ver com a cor, tem a ver com a pessoa. Então eu posso achar uma pessoa bonita e você achar a mesma pessoa feia, porque é seu gosto, é sua visão. Mas não porque é negra. E eu lembro muito bem que por conta disso, o meu sonho era casar com uma pessoa bem branca. Eu queria casar com alguém branco, por quê? Porque aí meus filhos não iriam nascer negros. Olha o medo de criança que a gente tinha. Eu falava, não, vou casar com uma pessoa branca pro meu filho não nascer negro. A minha avó, para vocês terem noção que o racismo era tão intrínseco, e a minha avó sofreu tanto com esse racismo, tanto, que ela falava assim pra gente: vocês têm que casar com pessoas brancas, tem que casar com o loiro do olho azul, pra ter a mistura. Tem que ter a mistura, porque não pode ter o beiço grande. E a minha avó era negra. Então você vê assim, que ponto que chegou a pessoa, que sofrimento que ela passou a ponto de ela desconsiderar totalmente a raça dela, desconsiderar totalmente a possibilidade de ter bisnetos negros, para que não sofresse e para que misturasse uma raça. E aí hoje, muito pelo contrário, hoje eu queria ter uma filha negra, se fosse para ter filha, porque eu nem sei se eu quero ter filho hoje, essa é a verdade, né? Mas se fosse para ter uma filha. Mas por outro lado eu tenho minha sobrinha que é negra, eu tenho uma sobrinha branca e eu tenho uma sobrinha negra. E todo dia que eu vejo a minha sobrinha negra, eu quero empoderá-la. Eu falo, seu cabelo é lindo, você é linda, você é uma nega do poder e você vai ser o que você quiser. Então eu não brinco com ela só de Barbie. Eu brinco com ela de Barbie, eu brinco com ela de Hulk, eu brinco com ela de Homem-Aranha, carrinho, bola, futebol. Eu brinco ela com tudo, porque primeiro, ela pode ser o que ela quiser, e segundo, ela precisa ter exemplos. Então eu tento ser esse exemplo, que eu sou uma negra, feliz por ser uma negra. Então quando ela falar que cor é a sua, eu sou negra, ela vai falar isso com orgulho e não com receio, né? E aí eu fico muito feliz hoje em falar com muitas mulheres que estão sendo fortalecidas, seja para a ideia do cabelo, e eu não tenho problema. Se eu tiver que alisar meu cabelo hoje, eu aliso, não tenho problema. Se eu tiver que usar o cabelo assim hoje, ó, eu uso, eu não tenho problema. E se eu quiser fazer uma chapinha hoje, eu também não tenho problema. Porque eu não tô desconsiderando a beleza. Então, eu acho que o cabelo, quando meu cabelo tá com chapinha, eu fico bela. Eu acho que agora, quando meu cabelo tá assim, ó, molhado, eu também fico bela. Essa é a diferença, né? Eu fiquei muitos anos, eu fiquei mais de 20 anos só de chapinha. Dificilmente na sua vida você me veria com o cabelo molhado. Dificilmente na sua vida você me veria com o cabelo assim. Muito difícil. E aí o desafio surgiu quando eu, na quaresma, eu falei, eu vou ficar 40 dias sem fazer chapinha esse ano. Tô falando desse ano. E aí eu vi que não, que tem beleza sim. Tem beleza em cabelo não alisado, tem beleza em cabelo não chapinha. Porque eu me enxerguei assim, né? Mas é uma construção, é uma evolução, é uma coisa que você constrói aos poucos. E aí, essa educação, primeiro, tem que ser de nós negros mesmo. Então, tem que ser uma educação de preto para preto, de negro para negro, né? É assim, a gente tem que educar as nossas próximas gerações de que nós temos poder e que nós somos negros poderosos. Mas a segunda coisa é, a gente precisa que as pessoas que estão no poder também reconheçam isso. E aí eu sinto que para que essa mudança realmente ocorra na sociedade, a gente precisa estar em cargos de liderança. Então, sejamos mulheres negras, homens negros, gays, lésbicas, qualquer coisa assim desse tipo que hoje é um público que não está lá, para que a gente mude, a gente tem que estar lá. Não adianta. Então é uma coisa diferente você gritar de baixo para cima e outra coisa é você gritar de cima para baixo. Então, uma vez que a gente ocupa esses cargos,
de liderança, eu tenho certeza que nós vamos mudar essa realidade. E eu falo por coisa simples, sabe, gente? Por que eu vejo isso, sabe? Eu brinco que se eu tivesse assistido aquela série Grey's Anatomy quando eu era criança, eu não tinha passado por tantos problemas de identidade. Eu não teria passado por tantos problemas de me sentir feia, de me sentir cabelo feio, de sentir que ninguém me queria, porque realmente ninguém me queria. Os garotos daquela época não me queriam, eles queriam aquelas meninas brancas do cabelo liso, aquelas morenas do cabelão e tal, e o meu cabelo não, meu cabelo era crespo e afins. E hoje não, hoje eu vejo que hoje a gente é reconhecido. Então, quando a gente vê uma atriz negra na TV, quando a gente vê uma Maju Coutinho no jornal sendo referência, quando a gente vê uma Oprah maravilhosa sendo referência, uma Michelle Obama sendo referência mundial de negra do poder, quando a gente vê isso nos cargos de liderança, você vê que a realidade vai mudando. Então, por isso que eu sou muito a favor, a gente tem que estar lá, a gente precisa estar nos cargos de liderança, porque aí a gente é ouvido, né? E aí, quando eu penso em tudo isso, eu penso, quem sou eu, né? Quem é Karine? Quem é Karine? O que eu pretendo deixar para as próximas gerações? Eu acho que a diferença tá aí. Eu não pretendo deixar para as próximas gerações. Eu quero deixar já para essa. Eu quero mudar a cabeça de muitas pessoas dessa geração. Eu preciso mudar essa geração. Então, quem sou eu hoje? Eu sou Karine Jesus, né? Eu sou gerente de controladoria, eu trabalho na Fundação Maria Cecília Souto de Vidigal e eu tenho muito orgulho porque hoje eu trabalho numa fundação cujo objetivo principal é a primeira infância. Então, se você já trabalha a primeira infância, se você já empodera a primeira infância sobre esses assuntos, provavelmente você já vai ter um adulto diferente, com um pensamento diferente. Então, hoje eu sou... Quem sou eu? O que eu pretendo deixar para as próximas gerações primeiro, você é capaz. Segundo, você tem que correr atrás, mas você tem que estudar muito. Então não tem que esperar que só as pessoas te deem essa oportunidade. Você tem que correr atrás dessas oportunidades. Terceiro, você precisa ter padrinhos. Padrinhos que eu falo assim, você precisa ter mentores, você precisa ter pessoas importantes que podem te ajudar, pessoas que podem te levar para onde você quer chegar. E você pode chegar. Então aquela frase do Yes, we can nunca fez tanto sentido para mim. Sim, eu posso, né? E quando eu vejo meu nome lá na lista de Harvard, eu vejo, sim, eu posso, né? Só que para isso eu não trabalho sozinho. Então, quando eu coloco aqui, ó, por que eu escolho esse lugar para fazer isso? Justamente porque eu tenho um motivo. Aqui de um lado tem todos os meus diplomas de tudo que eu já estudei. Daqui a pouco vai entrar um de Harvard aqui com todo orgulho. E aqui tem amigos, pessoas importantes, porque ninguém consegue nada sozinho. Então eu valorizo muito todas as pessoas que passam pela minha vida, porque eu sei que eu aprendo com cada um deles. Então aqui você vai ver desde meus amigos de infância até meus ex-chefes, você vai ver aqui meus amigos da faculdade, meus amigos da escola, minhas viagens. Por quê? Porque aqui é o ambiente que resume a minha vida, que tem a ver com a minha fé, que eu sou católica com muito orgulho, porque eu creio num Jesus Salvador que nos salvou e que está ali todos os dias. Então eu creio nisso. Então aqui você vai ter todo o resumo da minha vida, que tem a ver com a minha fé, tem a ver com a minha carreira, tem a ver com a minha família, tem a ver com os meus amigos, tem a ver com as minhas viagens e tem a ver com meus estudos, né? Então eu sinto assim, não podemos parar, não podemos esperar. Só que se a gente ficar calado, essa mudança não vem. Então, por isso que eu hoje quero deixar como herança para essa geração e para as próximas, que sim, nós podemos, nós merecemos e nós só precisamos, primeiro,
estudar, trabalhar muito, mas precisamos de que as pessoas que estão no poder também nos ajudem. Então eu sou hoje a favor das cotas, mas também puxo a orelha, assim, cota não é suficiente. A gente precisa estar lá, mas a gente precisa estar preparados também para manter-nos lá. Então essa é a diferença. A cota te ajuda a estar lá, mas você precisa se preparar para se manter lá. Então é isso que eu prego. Então queria agradecer muito pelo convite. Espero que eu possa ter colaborado de alguma forma. Fico muito feliz de poder conversar hoje abertamente sobre esse assunto. E eu espero que muitas e muitas pessoas hoje que se sentem sem poder possam se empoderar com isso que eu tenho falado. Um beijo. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado.